Bem-vindos ao podcast KSHB Educação Corporativa, o podcast que busca mostrar a transformação da educação para pessoas, instituições, organizações e assim por diante. Hoje temos uma bancada aqui de peso, uma bancada com uma visão educacional muito grande, uma experiência profissional muito grande, e temos o prazer de receber aqui três educadores que podemos falar e pessoas ligadas à mídia, né? O marketing, uma coisa que está tão relevante hoje em tempos de inteligência artificial. Bom dia, Roberta. Queria que você se apresentasse para todos os ouvintes e aqueles que estão nos assistindo. Olá, bom dia. Obrigada, Kaminski, pelo convite. É com muita alegria, né, que eu participo desse podcast com pessoas tão especiais, com o Jair, o Marcos Paulo. E sou Roberta, apaixonada pela educação há 20 anos. Atuo como docente na UNA Pouso Alegre, no Legal. Instituto Federal do Sul de Minas, na unidade de Machado, com experiência, né, em cursos de graduação, pós-graduação, em ambientes virtuais, em ambientes presenciais. Tenho experiência não só na área docente, mas também na atividade voltada para gestão acadêmica, na coordenação de cursos e também na gestão da extensão. Que legal, muito bom. Tá vendo, pessoal? Gestão acadêmica, gestão de pessoas e assim por diante. Vamos lá, Marco. Se apresente agora, Marcos Paulo. Bom dia a todos, bom dia Kaminski, um prazer aqui estar nessa bancada de peso, literalmente, pessoas que eu admiro muito, profissionalmente, mas pessoalmente também. Bom, meu nome é Marcos Paulo, sou formado em Publicidade e Propaganda, me formei em 2015, fiz minha pós-graduação em Mídias Digitais pela PUC, em Poços de Caldas, e de 2017 para cá eu empreendo, né? Então tenho uma agência hoje com minha esposa e minha sócia, que também é publicitária, e nós fundamos a Lance Market. E hoje nós atuamos no mercado atendendo empresas, né, pequenas, médias e grandes empresas que querem crescer, que querem desenvolver e não têm um direcionamento estratégico. Muito bom, muito bom. Jair, um prazer estar recebendo você aqui, né, representando uma instituição de tanta relevância que nós temos aqui, como a UNA e outras que tem aqui em Pouso Alegre. Queria que você se apresentasse. Legal, bom dia. Bom dia, Kaminski. Obrigado primeiro pelo convite de estar aqui podendo conversar um pouco com você, sua audiência, e também cumprimentar aqui a professora Roberta. A gente vai falar um pouco, mas a professora Roberta foi minha professora, então a gente tem uma interconexão nessa mesa muito legal aqui. O Marcos Paulo foi meu aluno, então prazer imenso estar aqui com vocês nessa bancada para a gente conversar um pouco. Bom, eu sou o Jair, sou pai do Antônio de 8 anos e pai da Elisa de 3. Sou publicitário por formação, né? Formei também, né, na mesma universidade que o Marcos Paulo, na Univas. Trabalhei bastante tempo na área, uns 8 anos. Experiência aqui um pouco também, já desde o início na área educacional, aqui em Campinas. Depois acabei sendo o primeiro egresso a voltar a dar aula no curso de publicidade da Univas. E depois, 2 anos depois, em 2014, assumi a coordenação do curso, que fiquei até a semana passada. Mas daí tive passagens também, ainda estou na coordenação da avaliação própria, a Comissão Própria de Avaliação Institucional, na CPA, na CA, que é a Comissão do Estrito Senso. Fiquei 2 anos na Pró-Reitoria de Extensão e agora fui designado para uma nova missão na direção acadêmica da Unidade Fátima, que é a Faculdade de Ciências, Filosofias e Letras Eugênio Pacelli, onde a gente se formou lá. E, paralelo a isso, já há 8 anos eu tenho uma assessoria de gestão de marca para serviço de saúde, que é no lado profissional, no mercado, é onde eu atuo hoje com profissionais, empresas do setor de saúde do sul de Minas. Que legal. Olha, nós vamos falar sobre educação, empreendedorismo, marketing digital, né? E tendo essa satisfação de receber aqui o recém-possado diretor acadêmico da Unidade Fátima da Univas, né, o professor Jair, e com certeza a sua competência, a sua dedicação, o seu comprometimento fez com que você recebesse esse convite. E vai ter muito sucesso. É uma coisa muito interessante. Nós vamos falar agora, começar sobre pensar como que está a educação do nosso país hoje, né? Como que nós podemos fazer algo em benefício e aprimorar. Me apresentando um pouco para vocês, eu sou hoje vice-presidente do Parlamento Mundial de la Educación.
é uma instituição não governamental, presidida por um argentino, Gabriel Pirato Massa. Nós estamos presentes em mais de 100 países, nos 5 continentes, e a gente visa a transformação educacional, seja ela da educação básica, do ensino profissionalizante, do ensino superior, e também de pessoas e dos professores, a valorização dos professores. Então, esse é um dos grandes objetivos. A gente sabe que a educação transforma a pessoa, transforma educações e transforma países, nesse sentido. E que aí, Marcos, eu queria que você nos falasse aí, você está do lado de 2 feras que foram seus professores, seus orientadores, né? Como que você está vendo hoje o marketing educacional nas instituições de ensino, tendo em vista esse boom aí de inteligência artificial? Perfeito. Bom, até inteirar aqui, né? O Jair foi o orientador do meu TCC, né? Na banca. Então, com um grande prazer mesmo de estar hoje aqui. Foi bom aluno, Jair? Ótimo aluno, tá? O exemplo tá aí, ó, o resultado tá aí. E hoje a visão que eu vejo, assim, muito, assim, um pouco de fora, né? Claro, por não estar dentro de uma universidade, mas o que eu acompanho, principalmente aqui local, mas também fora hoje, é que a tendência, né, da inteligência artificial hoje sendo implantada em vários nichos de atuação, e principalmente a educação, eu percebo que aquelas instituições onde que elas procuram entender a funcionalidade e aplicar na prática, não ficar só no teórico, e tentar aplicar de maneira prática, vai corroborar, né, com a instituição, mas também com a evolução dos alunos. Então, olhando no aspecto do marketing, hoje eu percebo que as instituições que têm isso integrado, né, que não é só ficar de uma maneira teórica dentro de sala de aula, mas que os próprios professores, né, os docentes, tenham essa habilidade, né, de, tudo bem, vou ensinar baseado nos livros, no histórico, mas também buscar conhecimento de fora, olhar para as tendências e adaptar isso para dentro de sala de aula. A gente não pode voltar somente para os anos 2000, onde a gente estava ali de uma maneira arcaica, porque hoje nós estamos com um mercado dinâmico. Aquele profissional hoje, né, o estudante que daqui a pouco vai ser um profissional, e eu falo por mim, se ele também não se mexer, vamos dizer dessa forma, né, ele não buscar conhecimento, não vai crescer, não vai evoluir, mas ele precisa ter uma base, uma sustentação, porque sozinho ele também não vai conseguir, né, o meu ponto de vista. Tendo em vista, Roberto e Jair, vamos aí para uma polêmica. As nossas instituições de ensino, termos globais, né, focalizadas não, elas estão alinhadas ou estão desalinhadas com o mercado de trabalho? Como está sendo feita, sendo visto hoje a formação, a renovação dos currículos, das matrizes curriculares, tendo em vista essa grande necessidade, essa mudança constante que a gente tem no dia a dia? Jair, contigo. Bom, Kaminski, a gente entende que isso é histórico, né? Que existe um gap entre o que se às vezes vê numa universidade, numa faculdade, e o que acontece no mercado de trabalho. É um desafio para a indústria educacional, de uma maneira geral, conseguir acompanhar a velocidade das transformações. Com certeza. Né? E porque a gente sabe que nas universidades a professora Roberta tem todo um trâmite burocrático de processos que às vezes eles seguram um pouco a velocidade de implementação de políticas mais que acompanham essa tendência de transformações que a gente vive hoje. Mas como acho que todo mundo vive, né, de grandes desafios, a gente tem tentado olhar para essa prática de mercado, né, tentando buscar outras ferramentas para que a gente consiga agilizar o processo. Então, a gente sabe que tem a questão de regulação, né, Roberto? As regulações do MEC e tudo. E nós estamos numa região aqui muito rica e muito de transformação constante a cada dia. Como é que você está vendo isso dentro das instituições que você está trabalhando, aquelas que você já passou? Eu vejo como um ponto essencial hoje para a gente conseguir formar um profissional que ele realmente vai atender às demandas de mercado. E eu penso que esse movimento tem mudado. Eu acho que é uma questão que parte do âmbito cultural. Nós temos uma cultura muito fechada quando a gente fala de educação. Né? E eu me sinto assim muito feliz de estar numa instituição que ela tem um olhar bem inovador nesse sentido. Então, quando você vai montar um currículo de um curso, a matriz curricular, hoje, claro, né, a gente está dando muito mais importância à questão da associação de teoria com prática, mas essa teoria e prática ela tem que estender os muros da faculdade. Ela tem que fazer conexões reais com o mercado.
Então, desde um projeto de extensão que vai fazer com que o aluno consiga aplicar uma teoria junto a uma comunidade, visita técnica, muitas vezes as práticas, né, os eventos mais aplicados, né, definidos até pelo próprio corpo docente, com os hubs de inovação, com os laboratórios específicos, mas uma coisa que eu vejo como um grande diferencial, que é muito consolidado no mercado, no cenário da educação americana, europeia, e que a gente tem trazido isso para a nossa realidade, a UNA faz muito isso, é você fazer uma conexão com a empresa. Então, a gente tem unidades curriculares duais, onde o dono da empresa vem para dentro da faculdade, ele propõe um problema para ser resolvido dentro de uma realidade organizacional corporativa dele, e a gente, ao longo do semestre, alinhado com os conteúdos de uma unidade curricular, a gente propõe soluções. E essa conexão, ela gera maior segurança para a formação de um aluno. Muitas vezes os alunos ficam tristes, porque o feedback que eles recebem não é aquilo que eles esperam, né? Porque a visão real de mercado, às vezes, assim, estende, né, uma percepção mais teórica do que eles têm, mas eles aprendem na prática. E eles estabelecem não só conexões acadêmicas, mas, às vezes, um aluno que se destaca, ele vai para essa empresa como um estagiário. A gente consegue atender uma demanda específica de uma formação aplicada para determinados nichos de mercado. Então, eu vejo o caminho como essa integração, né? Então, a gente não tem que pensar que o aluno só vai adquirir a experiência quando ele for para o mercado. Ele tem que sair para o mercado preparado. Então, podemos falar, Jair e Marcos, que isso aí é a formação empreendedora dentro das instituições, que você vai alinhar a teoria com a prática e colocar aquilo ali para funcionar. E antes de vocês responderem, a Roberta falou algo sobre hub de inovação. E eu sei agora que a Paula Raca, CEO da Anima, né, eu acompanho muito ela e o Daniel Castanhas, inauguraram um hub interessantíssimo em São Paulo, visando isso, a formação de pessoas para aquilo que vai acontecer o amanhã, o depois de amanhã e assim para frente. E aí, Jair? Bom, a gente está vivendo um momento tão desafiador que em algumas áreas ainda isso é mais acentuado, que isso é de maneira geral, mas em áreas como publicidade é muito acentuado. Eu arrisco dizer que as pessoas estão entrando na faculdade hoje, num curso hoje, e vão se formar em outro, né, com o mesmo nome, porque o mercado muda numa velocidade absurda, assim, que assusta, né? Então, eu acredito muito no que a professora Roberta falou. A gente também tem muito essa prática de tentar conectar os nossos alunos com o mercado de trabalho. E daí, como eu disse aquela hora, no sentido de inúmeras ferramentas, né? A curricularização da extensão acho que veio muito para ajudar nesse sentido. Então, hoje, todos os cursos, eles têm que ter 10% da carga horária, no mínimo, vinculado às atividades que impactam diretamente a comunidade. E daí, isso abre infinitas possibilidades para que o aluno possa, de fato, estar em contato com aquilo que ele vai fazer, né? Então, mas não dá para a gente pensar, olhar para o horizonte e falar assim, antigamente as coisas eram um pouco mais lineares, né? Você é criança, depois você é jovem, você estuda, depois você se forma, vai fazendo um curso ou outro ali para se atualizar, e daí você trabalha e depois você se aposenta, né? Agora, dessa idade de jovem adulto para frente, as coisas acontecem um pouco tudo junto. Aquela história de tudo junto, misturado. Eu costumo dizer que a gente não está vivendo agora, por muito tempo a gente viveu uma era de grandes transformações, né, ao longo da sociedade. Eu costumo dizer que hoje a gente não está vivendo uma era de transformações, a gente está vivendo uma transformação de era. Com certeza. Então, é um novo momento. Das novas gerações aí, o Focus, né? E complementando o que o Jair fala, quando a gente traz essa questão do empreendedorismo para dentro da instituição, a gente precisa essencialmente romper aquela lógica, né, de que o aluno ele faz uma faculdade e ele vai buscar empregabilidade tradicional, trabalhar numa empresa, né, dentro das diversas vertentes do empreendedorismo, né, das diversas possibilidades. Eu acho que é um papel, sim, da instituição, do corpo docente, mostrar esses diversos caminhos. Leque para ele, né? A visão, né? E mostrar a questão do protagonismo e da liberdade que ele vai ter, né? Tanto na gestão, na construção da sua carreira, e também com a liberdade financeira, sabendo sim, né, como trabalhar um risco, né, que é inerente, né, de quando a gente fala de empreendedorismo, gerar uma segurança para ele colocar, né, o seu sonho em prática, né? Quantos, né, sonhos não são minados ali por questões assim de insegurança, de medo, de sensação de que não
está preparado para aquele momento. Então, acho que a gente vai enaltecendo, a gente vai falar mais de inteligência artificial, mas a gente traz essa visão de que o sentimento, as sensações, né, dentro da nossa trajetória profissional são muito importantes. E é isso o que vai trazer a singularidade de cada profissional, né? Exato. E até completando também. Mas antes de completar, vou te fazer um questionamento, uma pergunta. Você é um pouquinho só mais novo que nós três aqui, né? Já com os cabelos brancos já começaram, tem a barba. Mas você virou um empreendedor. Você saiu da faculdade e se tornou empreendedor. Você teve incentivo através tanto da formação profissional como de colegas que estavam lá, e como que você fez a sua educação continuada para chegar onde você chegou? Perfeito, boa pergunta. Até na época, na faculdade, era muito mais estimulado pelos próprios professores. Confesso que por colegas não, porque o campo de visão ali, eu percebi em relação da sala, pelo menos que eu participei, muitos tinham interesse de agência tradicional de publicidade, e eu nunca tive essa visão. Eu tive essa visão de trabalhar no departamento de marketing de uma empresa. Então, a partir disso, na época, até o coordenador era o Guilherme, e a gente conversava muito sobre isso, e foi onde que eu comecei, né, vamos dizer, na minha carreira, como estagiário na Icebom. Então, eu trabalhei 5 anos no departamento de marketing da Icebom, entrei estagiário, saí analista. E nesse período, né, dentro da faculdade, eu tinha muito mais conversas com professores para que pudesse me dar essa sustentação e base, direcionamento, do que propriamente os colegas, assim, em sala. E a partir disso, né, quando eu já estou ali no mercado de trabalho, foi o que eu gostaria até, quando a Roberta está falando do complemento, a percepção que é diferente quando um aluno já está no mercado e ele está vendo a visão, as dificuldades de uma empresa, do que ele ficar imaginando alguma coisa dentro da sala de aula. Ou vendo, nada contra de ele consumir conteúdos aleatórios na internet, mas a realidade numa empresa, ele vai ter uma percepção muito diferente. Então, por isso que eu sempre recomendo, olha, o estágio, muitas das vezes as pessoas, né, torcem o nariz ali e ficam, mas é uma perca de tempo. É a melhor forma de você introduzir na carreira profissional. Começar o quanto antes. Eu comecei do 2º para o 3º período. Se eu pudesse, já desde o comecinho, gostaria de ter feito estágio, porque aquilo me deu uma sustentação muito grande. No 7º período de faculdade, eu já tinha sido contratado. Então, eu já tinha uma carteira assinada antes de se formar, né? Roberto e Jair, vocês vão completar a fala dele, mas podemos falar que o perfil comportamental dos alunos, eles são muito diferentes no banco de escola. Você tem uma turma de X alunos, são perfis totalmente diferentes. E aí nós também vamos exaltar agora a psicologia, que dia 27 de agosto agora é comemorado o Dia do Psicólogo, né, que faz esse processo. Como que vocês, dentro de sala de aula, percebem esta relação de quem é quem, aquele que precisa de um apoio maior, aquele que você pode dar um desafio maior para ele seguir assim para frente? Vamos lá, Roberta? O papel do professor é essencial, né? Eu vejo, a gente tem como um dos princípios da UNA o aluno no centro e o professor a sua maior inspiração. Claro que ao longo da jornada acadêmica de um aluno, ele perpassa, né, por relacionamentos diversos, mas é o professor que está no dia a dia com ele. Então, o professor precisa ter um olhar individualizado. Ele precisa, dentro de um determinado conceito, entender qual o nível de motivação, de interesse para esse determinado aluno. E é pautado pelo diálogo, por conversas ali, orientações, né? Tentando instigar. Eu falo que no ambiente presencial isso é muito tranquilo, instigar ali as percepções, os sonhos. Eu vejo que a graduação, eu sou formada, né, em administração, eu fiz pós-graduação em marketing, quando não tinha nem internet, gente, né? O pessoal vai meio que fazer um cálculo aí da minha idade. Mas, assim, eu aprendi na minha pós-graduação Marketing 1.0 e a gente está vivendo a era do Marketing 6.0, transitando para o 7.0 com uma agilidade gigante. E aí a gente vê, muito nesse sentido, o quanto é importante a formação. Fiz mestrado, fiz doutorado, mas a graduação, ela é o trampolim assim, inicial para o aluno estabelecer assim, uma visão de futuro para tudo aquilo que ele tem interesse. Base para o desenvolvimento profissional, né? E o professor, ele precisa valorizar isso e levar uma conscientização da importância desse momento de formação dos estudantes como uma diretriz ali para ele ter caminhos mais assertivos. Hoje, para ele conseguir vivenciar experiências mais linkadas às suas aptidões, aos seus propósitos, né?
Muitas vezes a gente sabe disso, né? Eu não sei como você entrou na faculdade, se você tinha certeza que era publicidade e propaganda, a gente acaba escolhendo, né, a graduação por uma inspiração, um exemplo, um sonho. Eu fiz faculdade de administração de empresas porque eu queria ser secretária bilíngue em empresa multinacional, usar aqueles taierzinhos, salto alto, sabe? Então, assim, uma questão de status mesmo. E olha a minha trajetória a minha trajetória profissional foi me proporcionando ao longo da faculdade a outras áreas. Eu atuei na área comercial por 6 anos, em indústria automobilística, indústria farmacêutica, e depois eu me encontrei na área educacional. Então, você quando mergulha, né, dentro da graduação, ela vai te trazendo possibilidades, e se você não tiver um mentor, uma pessoa que vai te mostrar as facilidades para esse caminho, que é o papel do professor, né, principalmente hoje, porque esse excesso de informação mais confunde do que direciona, é essencial. Legal. A gente podemos falar que o professor é o educador, ele é o adulto da relação dentro da sala de aula? Com certeza, eu acho que o professor ele assume um papel ainda mais relevante do que já tinha, no sentido de, como a professora Roberta falou, de ser um grande curador e um incentivador de pessoas, de conseguir olhar para determinado aluno, entender que ele, claro, nem todo mundo vai ter potencial em tudo, e essa é a graça da vida, né? A gente conseguir olhar no aluno e falar assim, que, ó, eu vejo que aqui você é muito bom, que aqui o seu olho brilha, né? Eu já tive alunos chegar assim no 7º período e falar assim, Jair, não me encontrei em publicidade, eu não me acho criativo, e eu vou trancar o curso. Daí quando a gente vai conversar e fazer um atendimento de coordenação de curso, você vai aproximando um pouco, aquela pessoa é uma pessoa de estratégia, de dados, não é uma pessoa de insights criativos, ou seja, que acaba sendo uma área da propaganda, no caso de um curso de publicidade e propaganda. Que na publicidade acontece muito, né? Demais. Quando eu entrei, eu não sabia a pessoa. Nem Nossa, todo mas vai mundo é fazer o quê? influencer, né? Tem habilidade para ser influencer. E né? hoje, assim, falar, às vezes eu sou mais tímido, eu não gosto tanto de falar em público. Tem um ou eu perfil não, analítico. ou eu não tenho tantas ideias, então não vou. Acaba, às vezes, não entrando na universidade, num curso, Bloqueio, né? por achar que. E não, são habilidades que vão ser desenvolvidas. Daí, como a professora Roberta falou, vale muito essa perspicácia do professor conseguir enxergar o potencial no aluno e ser um incentivador, para que ele se descubra, e daí eu acho que quando a gente encontra o que a gente gosta. Eu falo que até a aula chata fica legal. Né? E até mesmo, às vezes, o professor faz com que o aluno tire algumas vendas, né? Por exemplo, eu tive no 3º período uma disciplina que era estatística. Eu olhava para os colegas na sala, tava todo mundo querendo sair da sala. E eu tava amando a matéria. Por sempre ter gostar de números e ter facilidade. Então, é como o Jair colocou aqui. Eu acho que é muito dessa questão do professor também, às vezes, sentar com o aluno e mostrar para ele as possibilidades. Porque o aluno, ele tá ali para aprender. Ele vai chegar, ele vai ter uma percepção de fora do curso, mas quando ele está ali na sala de aula, às vezes ele está com essa visão limitada. Que geralmente é um recorte muito pequeno da profissão, isso para todas as profissões, para todas. Né? Então, quando você olha para publicidade, acha que é uma pessoa que faz uma arte, de um post, de um designer anúncio, só. que é um designer. Não que não seja, mas isso é uma parcela bastante pequena. Você vai ser o último a responder agora. Nós vamos fazer um bate-bola aqui, o Roberto e Jair, sobre marketing, captação de alunos e retenção de alunos. E aí depois você vai mostrar para a gente como é que essa nova era digital aí, como que isso pode ajudar a solucionar os problemas das instituições. Salada de fruta, né? Nesse sentido. Maravilha. Roberta, a gente sabe, e Jair, hoje nós temos muitas faculdades, sejam elas na modalidade presencial, sejam elas na modalidade EAD. A oferta hoje ela é muito maior, às vezes, que a demanda em determinados cursos. Tem cursos ainda que são muito básicos, né? E tem cursos que são muito em moda, que estão sendo desenvolvidos. Você falou a questão da área da saúde, é uma área que está muito crescente nesse sentido. Quais são os desafios que vocês veem hoje? Porque a Roberta já trabalhou com gestão, você está numa gestão educacional. A questão de você trazer o aluno, o cliente para dentro da faculdade, você manter ele até a formação, como você falou, até concluir, porque estatisticamente, às vezes você começa com a turma com X aluno e termina com um percentual menor. Qual que é esse desafio que vocês estão vendo aí dentro desse mundo digital que nós estamos hoje em dia, onde a informação está aqui no meio digital, e se uma pessoa é um autodidata, ele às vezes vai ser muito bem capacitado, mas não vai ter a questão da socialização e outras coisas mais. Vamos começar com a Roberta. Eu vejo que o grande diferencial é a instituição conhecer a intenção do aluno. Quanto maior as possibilidades de ofertas
de cursos, modalidades de cursos para o aluno, ela consegue se manter mais competitiva. A gente sabe que hoje a questão financeira é muito importante, mas muitas vezes a captação ela vem de forma natural para uma instituição, claro que tem todo o esforço comercial, né? E a gente não vai entrar nessa seara, mas a permanência do aluno eu vejo como o maior desafio. Porque o aluno ele chega com uma expectativa e ao longo do seu percurso formativo, ele vai passando por desafios e dificuldades, isso internas na instituição ou até mesmo externa. Então, ele tem um plano e no decorrer do processo de formação acadêmica dele, esse plano, né, ele sofre ali muitas interferências. E aí é papel da instituição apoiar. É papel da instituição trazer soluções, né? Uma coisa que eu falo muito, o aluno ele precisa se identificar com a instituição de ensino. Ele tem que conhecer a metodologia, a grade curricular, ele tem que pautar por essas questões acima do preço. Eu tive alunos que trancaram curso e foram para outra instituição e voltaram, a princípio, por causa do preço, mas não teve uma identificação ao longo do seu percurso formativo. Então, e aí, esse encantamento, todas as atividades de todas as pessoas, eu falo que o elemento crucial, que é um coração de uma instituição, são as pessoas. Seja um docente, um técnico administrativo, um coordenador, eles precisam entender quais são as aptidões do seu público, que cada vez está mais heterogêneo, né? Podemos falar que o professor hoje é um mentor inspirador? Com certeza, com certeza. Ele é a figura mais lembrada da instituição. E a essência, né, da formação profissional e educacional de qualquer pessoa, né? Eu falo que eu acho que me apaixonou na formação, né, em ser docente. Eu já tive, acho que mais de 6 mil alunos ao longo dos meus 20 anos de docência, que eu tenho alunos que me procuram depois de 10, 15 anos, que eu encontro, né, Jair? Eu nem sei quando, não lembro o ano que você formou, se foi de 2005, 2006, 2007. E eles falam assim, Roberta, eu ainda lembro da sua aula, eu ainda lembro de uma fala que você falou, de uma tendência que você inspirou. Então, isso é muito gratificante. Então, você vê o poder, né, do professor, né, o papel do professor como um elemento inspirador e que vai, assim, fazer parte de uma vida tão... sementinha, né? De uma vida, né, de uma parte tão importante da trajetória profissional de um aluno, né? E aí, Jair, como é que tá? Como é que você vê essa situação? Captação, retenção, mídia, da forma que está sendo realizada e assim por diante? Kaminski, a gente sabe que nas últimas 2 décadas, principalmente, houve um boom de instituições de ensino superior, um cenário que até então era reservado às pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, uma cultura familiar, etc. E as políticas, enfim, foram possibilitando que um grande número, ainda o Brasil tem uma relação pequena de pessoas do ensino superior, mas em vista de antes, as pessoas começaram a ter mais acesso ao ensino superior. E é claro que no meio disso tudo entraram instituições e instituições, né? Umas com compromisso maior, né, com a questão da qualidade do que você entrega, né, daquele serviço que você presta para o aluno, e outras, né, com um compromisso menor. E o que a gente vê nesse cenário todo é que a consolidação de um aluno, né, porque captar um aluno é um desafio, manter o aluno é outro desafio. Então, o aluno consegue se manter a partir do momento que ele vê valor naquilo que ele... eu sempre digo, no desprendimento que ele faz de tempo e de dinheiro. Né? Porque o dinheiro, na pior das hipóteses, ele não recupera o tempo, daí ele vai ter 20 e poucos anos uma vez na vida só. Né? Então, a gente acredita lá na Univas que todo o esforço que a gente faz, claro que tem como um pilar central, como a professora Roberta falou, né? E eu acho que eu estar aqui é prova do bom trabalho que a Roberta fez. Né? Então, Formou bem o Jair? Eu acredito que sim, porque eu acho que, né, eu vim de uma família bastante simples, que ninguém estudou, e enfim, tem uma história que um dia eu conto num outro momento, Vamos ter mas oportunidade. que se existe, se é possível a gente acreditar que a transformação de fato transforma a vida das pessoas para melhor, eu acho que eu sou um exemplo vivo disso, Trajetória sabe? A educação transforma, com certeza. Das pessoas. Então, eu acredito nisso e é isso que eu tento replicar o que eu tive dos meus professores. A professora Roberta, eu falo assim, tive grandes professores, né? A Roberta, o professor Bertolo, que agora está em Goiás, um grande inspirador para mim também, o professor Guilherme Carroza,
que também teve na minha banca junto com a Roberta e o Bertolo, os três estiveram na minha banca de TCC. O Guilherme virou um grande amigo depois, é meu padrinho de casamento, e a gente se fala até hoje, enfim. Então, e essa relação que a gente estabelece, né, em sala de aula, né, a gente vai criando conexões, né, algumas pessoas a gente perde um pouco de contato, outras a gente desestreita, e eu acho que o papel, né, da educação transforma o resto da vida de uma pessoa, isso é um negócio muito sério. Sim. Né? Uhum. E é claro que a gente, do ponto de vista da gestão educacional, de uma universidade, de uma faculdade, é lógico que os processos não são simples da gente conseguir equalizar tudo isso para que o aluno consiga entrar e ter tudo aquilo que ele merece ter. Legal. Marcos, então vamos lá. Agora a bola é contigo. Como que você vê hoje o marketing atual que está sendo desenvolvido para que ele possa ser um ponto de apoio muito positivo na captação e na retenção de alunos nas universidades, na escola em geral? Certo. Antes de responder propriamente e entrar na pergunta, um passo muito importante, né? A gente estava falando aqui sobre a captação, mas de manter esse aluno, né? Que é o fato da retenção, né? Então, um grande desafio, nós temos em média 4 anos, né? Que o aluno está ali, então nós costumamos falar no marketing do LTV, né? Então, o quanto que esse aluno, falando de forma financeira, né? Vai empregar ali dentro da instituição. E o que a Roberta trouxe é muito importante, porque se a faculdade não tiver esse olhar, né? Tanto pela qualidade, pela entrega, porque você faz a captação, você tem uma promessa. Então, Ele compra uma promessa. Exato. Então, o aluno, ele tá no êxtase, né, na hora que ele entra na faculdade e, consequentemente, com os desafios, as dificuldades, como a Roberta colocou, seja interno ou externo, vai afetar totalmente isso. Então, trabalhar primeiro o relacionamento, a experiência do aluno, né? Trabalhar de uma maneira que hoje, por exemplo, qualquer empresa, né, instituição de ensino ainda mais ainda, de ter o omnichannel, né, de falar em vários canais, né? Tudo bem que nós estamos vivendo literalmente uma era digital, mas o offline ele é muito forte e nós não podemos esquecer disso, né? Temos cidades e cidades, nós podemos pegar exemplos de instituições com uma cidade de 50 mil habitantes que ele vai precisar ter um trabalho forte também no offline. É lógico que o digital é importante, sim, mas a captação ela pode ser vinda de qualquer cenário, de qualquer canal. Então, uma coisa que é muito importante, por exemplo, eu falo, né, tanto a gente, quando empresa, na Lance, a gente fala para os nossos clientes, o ideal é que nós olhemos para primeiro um cenário e depois nós vamos fazer um planejamento para entender qual vai ser o primeiro canal que nós vamos trabalhar, porque se você não trabalhar nem bem o primeiro canal, tem gente que quer ter um monte de canal. Então, não produz conteúdo nem no Instagram, quer ter um Facebook, um YouTube, um TikTok, quer fazer um monte de coisa e não faz nada muito bem feito. Então, a experiência do aluno vai ser levada em conta pelos canais que também ele utiliza. Então, nós vamos ter hoje, por exemplo, alunos, eu tenho certeza que o Jair e a Roberta vão ter alunos que são mais ativos no TikTok e não no YouTube, por exemplo. Ou então no Instagram. É o que nós falamos, perfil comportamental, né? Cada um tem uma forma de pensar, agir e de atuar, né? E olhando para o lado institucional do marketing digital, o poder do marketing digital é a comunicação. Então a gente consegue mostrar tudo aquilo que a gente faz, né? E os resultados de todos os nossos projetos e quase que em tempo real. E aí a gente tem um feedback também imediato. E quando nós não atingimos o nível de excelência esperado, a gente tem ali um retorno, a gente tem um reposicionamento, a gente muda, né? A gente para ter essa simultaneidade. Então eu acho que para a instituição utilizar desses meios, né, desses canais que o marketing digital ele proporciona é muito mais positivo. Jair, o que você acha importante? Ouvir ou escutar o seu cliente? Ouvir, porque escutar é só um ato biológico, né? Escutar não quer dizer que você está compreendendo, digerindo aquilo e gerando um impacto a partir dessa escuta ativa. Então, eu acho que quando a gente pensa num cenário educacional, o marketing ele é uma grande caixa de ferramentas estratégicas para a sustentabilidade do negócio. E quando a gente vai para a questão do digital, né, as regras se aplicam da mesma forma, no sentido de como que a gente equaliza todos os pontos de contato. Então, quando um potencial aluno ele faz o primeiro contato via Instagram ou WhatsApp da faculdade, né, como que ele é recebido, como que ele é tratado, como ele é direcionado, né? A gente pega, e quanto maior a empresa, mais complexo é da gente organizar esses fluxos, né? E
em desdobramentos, né? E como que isso está equalizado quando ele chega na portaria da faculdade, né? Isso está equalizado quando ele vai ser atendido por um setor comercial ou na secretaria. Então, esse é um grande desafio. E o marketing ele vem para criar uma sinergia entre isso tudo, para que a gente consiga, de fato, equalizar o discurso, a voz dessa marca, dessa universidade em todos os pontos de contato. Consiga ver, né? Kaminski, eu acho, desculpa te Nada, interromper, que ouvir só não basta mais. Eu acho que a gente precisa ouvir com empatia. A gente tem que ouvir entendendo as intenções e limitações de quem fala com a gente. Perfeito, então. A gente pode fazer uma analogia. Ouvir é eu estou na tua frente, estou te falando e você está me ouvindo. Mas será que você está entendendo o que eu estou te falando? Mas se você tem essa forma de ouvir diferente, onde você dá atenção total para o aluno, você começa a entender as dores deles, as outras coisas, aí uma outra conversa, né? Eu concordo com vocês dois, é perfeito, Marcos. Vamos para um outro assunto agora. Inteligência artificial na educação. Inteligência artificial nas mídias digitais. Sabemos, eu tenho certeza absoluta, que a inteligência artificial jamais vai tirar lugar de um professor. Agora, se o professor souber utilizar a inteligência artificial para o benefício dele, ele vai ter muito mais poder do que aqueles que não utilizam. Jair, como que você utiliza a inteligência artificial? A tua instituição utiliza? Os teus professores estão preparados para utilizar? Como que você vê essa situação? Utilizo, a universidade está utilizando, e os professores estão sendo capacitados para utilizar de uma forma mais organizada, né? Porque como a gente está em cima desse turbilhão de coisa acontecendo, acredito que pela primeira vez na história está todo mundo equalizado no zero. Então não tem ninguém, em tese, que sabe mais que ninguém. Com exceção, claro, de um especialista, enfim. Porque se a gente pegar uma geração que conheceu na infância, que não tinha luz em casa, elétrica, obviamente, a internet foi muito depois, é lógico que quem já nasceu nesse tempo, ele tem um espaço de aprendizado nessas plataformas de tecnologia diferentes. É comum pegar senhores da idade do meu pai, que tem 75 anos, e falar assim, que não tinha luz elétrica em casa e passou a ter luz elétrica depois de jovem ou de adulto, né? Ainda mais que cidade do interior, zona rural. E daí era comum, quando uma pessoa chegava em casa, eles lá acendiam e apagavam a luz para mostrar que tinha luz. E hoje ninguém mais percebe a luz porque a gente não vive sem luz. Eu já nasci na era da luz, já tinha luz elétrica em casa. Foi assim, agora, num segundo desdobramento com a internet. Eu entrei na faculdade, eu não tinha computador e eu não tinha internet. A internet estava começando, o YouTube estava começando aos primeiros passos. E por isso que é muito comum, não sei se o professor Roberto concorda, mas de pegar pessoas, talvez, da nossa geração, é muito comum de falar assim, não, pera que eu vou entrar na internet para ver. Por que a gente fala isso? É linguagem, né? E todo mundo hoje tem, né? Por que eu vou entrar na internet? Porque a gente não estava na internet, a gente não nasceu na internet. Talvez da geração do Marcos para frente, eu nunca vi ninguém falar assim, não, pera que eu vou entrar na internet. Por quê? Eles já estão na internet. Né? Então, agora, quando que a gente percebe a internet hoje? Quando falta. Pode ser alguma coisa, o sinal caiu, a operadora cancelou. E eu acho que agora, de novo, com a inteligência artificial, a gente está tendo essa mudança de era no seguinte sentido, que tudo está novo, a gente está aprendendo a lidar com isso. E eu acho que na minha atividade profissional, hoje, com meus clientes, é muito comum, eu já não trabalho mais sem, eu já não... Esse dia eu estava lembrando, nossa, já faz acho que 2 anos que eu trabalho muito, muito com inteligência artificial. Mas, aqui um parêntese, né? Seja, acho que para as questões acadêmicas ou para o mundo do trabalho, assim, se é que dá para separar. Mas entender a inteligência artificial como uma grande ferramenta. Né, que certeza. Vai fazer o que a internet fez há um tempo atrás, o que softwares fizeram há 15 anos atrás, que é melhorar a qualidade da entrega e agilizar o tempo de entrega. Um auxílio e performance, né? Não é uma substituição, né? Muita gente acha que não vou fazer mais nada e ela vai fazer tudo por mim. Né? Eu acredito que a inteligência, eu acredito muito nisso, assim. Acho que os grandes especialistas falam isso, que ela melhora a qualidade da entrega e agiliza o tempo de entrega. Roberta, inteligência artificial. E a educação é uma ameaça ou é uma oportunidade? Eu vejo como uma oportunidade. Como uma oportunidade. Eu tenho uma fala para os meus alunos que é assim: o aluno precisa usar a inteligência artificial e não ser usado por ela. Perfeito. E aí, quando a gente fala do cenário educacional, isso é uma visão institucional.
E aí é uma visão que a gente vem assim de um olhar bem estratégico e que o elemento essencial para conseguir levar o aluno a essa consciência de ter um protagonismo utilizando a inteligência artificial como um apoio e não como uma referência é o docente. E eu vejo, sim, que o maior investimento nesse momento tem que vir pela capacitação docente. E a gente vê que muitas instituições nem falam disso ainda. Eu me orgulho de estar numa instituição que a gente começa o semestre letivo no dia 10 e do dia 1º de agosto ao dia 9 de agosto, a gente tem uma imersão de capacitação para as tendências tecnológicas. E a gente vê também, quando a gente fala do docente, que existem assim níveis de intenção para adotar a inteligência artificial. Isso é gradual. Então, aí mais um momento dessa responsabilidade institucional. Mas eu acho que é um caminho que só vai trazer um conhecimento mais personalizado, que vai fazer com que os profissionais, os alunos, eles, quando bem preparados, né, eles tenham ali uma referência para otimizar os processos. Se eu contar para vocês como é que eu fiz minha tese de doutorado, que eu tinha que pegar um pendrive e ir na USP para fazer download dos principais artigos, porque nem a base de dados todas as faculdades tinham acesso. E hoje, quando a gente olha para o poder da inteligência artificial, o fichamento que eu fazia no Excel, em 3 meses, a gente faz em, sei lá, 20 minutos, de 500 artigos. Gente, olha o poder disso. Então, você vai pegar o tempo que você está ali, né, desenvolvendo uma atividade processual para trabalhar a criatividade, tentar identificar ali uma lacuna de conhecimento, desenvolver um texto que seja coerente com a sua realidade, com a sua intenção profissional. Então, tem muito poder nesse sentido de dar liberdade para a gente trabalhar de uma forma mais estratégica. Legal. Antes do Marcos falar, calma, estou te cortando toda hora, Marcos, mas eu quero provocar ele de outra forma. Mas vocês dois, como que a gente vê hoje na educação a questão da inteligência artificial e a ética? Então, Como que isso é desenvolvido, é pensado na formação não só dos nossos educadores, do nosso corpo administrativo, como dos nossos alunos? bom, eu acho que como a gente está relativamente no início dessa história toda ainda, a gente não sabe todos os dobramentos, tá todo mundo ainda sem saber direito, né, o que vai acontecer, gente levantando uma bandeira, será que se eu criar um filme igual, teve várias polêmicas nos últimos anos, no último ano, no cenário nacional, né, de grandes campanhas que fizeram filmes lindos e ganharam prêmios com inteligência artificial, e tem gente falando que não é ético, enfim. Então a gente está entrando em várias questões que eu acho que só vai potencializar a capacidade humana de repensar sobre isso. Né? Eu acho que a gente ainda não tem uma resposta pronta. Né? Eu não acho que também seja ético a gente falar assim, de poupar um trabalho intelectual para eu sentar, dar um comando para o ChatGPT e ele escrever uma tese para mim. Também não acredito que isso de jeito nenhum seja o correto e acredito que a inteligência não seja para isso. Né? Mas eu acho que todo o esforço de tempo e energia que a inteligência vai poupar, como a professora Roberta falou, é principalmente para a gente ter mais tempo e energia para se dedicar às pessoas. Exato. Eu tenho até uma colocação que eu costumo dizer bastante, brincando, que assim, que nós temos que usar a inteligência humana para que nós podemos usar a inteligência artificial de maneira certa. Porque aí sim a gente vai ter realmente uma produtividade, uma performance, mas de maneira inteligente mesmo. Não é só, muitas pessoas... Não é só produzir mais por produzir abre mais. ali o navegador e coloca algum comando para o ChatGPT sem nenhuma intencionalidade. Então é preciso muito utilizar da sua habilidade. Não é todo mundo que vai saber usar a inteligência artificial da maneira correta. E daí, uma coisa que eu acredito muito, assim, muito, eu falo disso desde sempre, principalmente para turmas novas, a gente vai dar que ele seja bem-vindo no primeiro dia para os calouros que estão chegando. E eu falo assim, que universidade, ensino superior de maneira geral, a universidade é um lugar, é um momento para o aluno entrar para ele aprender a fazer pergunta. Não é um lugar para ele vir buscar resposta. Eu falei, ninguém é louco, pelo menos de onde eu trabalho, de querer competir com o Google. E agora com o ChatGPT e afins. Então, agora, para que o aluno consiga aprender a fazer pergunta, ele precisa saber muito e precisa estudar muito. E aí que ele vai conseguir ter o maior proveito, o melhor proveito possível de inteligência artificial. Porque se a gente perguntar o que é isso, isso e aquilo, não tem sentido, vai vir resposta rasa. E daí ele vai ter acesso a um mar infinito de informações com um palmo só de profundidade.
E eu acho que ir para uma universidade, saber que lá é um lugar de você aprender a fazer pergunta, e que se você estudar muito para fazer uma grande pergunta, né, são as grandes perguntas que movem o mundo, não são as respostas. Quando você faz uma grande pergunta, a resposta vem por consequência. E aí o papel do professor, né? Quando a gente fala muito assim que você, sabendo utilizar a inteligência artificial como protagonista, o aluno ele não vai ter respostas rasas. E eu acho que o grande ponto é esse, é você ensinar o aluno a ter a curiosidade de utilizar a inteligência artificial como um apoio dentro de um processo de busca por conhecimento. Então, o professor ele vai sim conseguir mentorar isso muito bem, porque senão a gente não tem aí, né, profissões padronizadas, né, e a gente vai ter ali um nível de conhecimento mais do mesmo, todo mundo padronizado. Então, vai se diferenciar enquanto profissional aquele aluno que ao longo do seu percurso formativo ele consegue explorar a inteligência artificial sabendo mais do que ela. Tendo uma orientação direcionada do que ele está perguntando. E quando você fala isso, a gente tem a questão de valores e princípios, tanto pessoais como organizacionais. Né? Marcos, o desafio para você você falou sobre inteligência humana, inteligência artificial. E aí? Como que você está entendendo esse mercado de marketing digital, não só para atender instituições de ensino, mas organizações em geral, que a gente vê muito um foco muito grande, às vezes até maior, sobre a questão de influências. Como é que você está vendo isso dentro dessa realidade? Sim. Bom, primeira coisa que eu percebo, né, no início de qualquer trabalho, qualquer planejamento que a gente vai executar, e é por isso que eu falo da inteligência humana, é da gente resgatar tudo aquilo que a gente tem nas nossas caixinhas, né, e colocar aquilo para jogo. E saber conversar com o cliente, identificar os pontos, como o Jair colocou, eu sou muito adepto a isso também, saber fazer boas perguntas, porque se você não extrair com boas perguntas as informações, não vai falar. o cliente não vai te trazer isso. Ele não tem clareza suficiente do que você precisa. Então você tem que literalmente fazer uma imersão dentro da empresa para poder entender o cenário e aí através daquele cenário com a inteligência artificial você vai ter um apoio fantástico. Então não vai ser nenhuma questão de instalar o dedo e tudo vai estar pronto. O cliente às vezes acha isso. Ele acha que a campanha que vai subir de tráfego pago vai ser do dia para a noite, que não teve uma estratégia por trás. Ele acha que a produção audiovisual foi feita assim em segundos, que o profissional foi lá, ligou o celular ou a câmera e captou. Então, não é muito dessa forma, né? Então, o cliente ele precisa ter essa visão, o empresário ali, o dono da empresa, e o papel, né? Eu falo por mim, assim, como um profissional que atende não só um nicho específico, mas o desafio muito é entender as realidades, porque eu já atendi diversos nichos, então eu trouxe experiências que eu vivi, por exemplo, atendendo uma mineradora. Eu tive que estudar sobre aquilo, eu tive que entender sobre aquilo. E aí no outro dia eu estava falando com uma dona de e-commerce, de calçados. E no outro dia eu estava falando com um médico. Então, entendendo um pouco desse âmbito, assim, do quanto que fazer boas perguntas vai nos dar sustentação para executar um trabalho e ter o apoio da inteligência artificial, que hoje a gente tem infinitas, né? Hoje, cada dia, como o Jair falou, é até assustador. Se a gente abrir hoje e perguntar para a internet quantas IAs nós temos disponíveis, é assustador. E quantas que vão surgir a partir de um minuto depois? E eu lembro, em 2016, quando eu estava fazendo minha conclusão na pós-graduação, um trabalho, a minha inspiração foi uma série da Netflix que era Black Mirror. Acho que todo mundo aqui já lembra. Em 2016, nós estamos falando de quase 10 anos. E lá atrás nós já falávamos sobre a parte do metaverso, por exemplo. Em 1982 foi lançado o livro É o Robô. Eu, Robô, e depois teve um filme sobre. Olha só. Você falou algo que a gente percebe que isso é muito intrigante. Né? A relação humana, a gente faz boas perguntas entre nós e a gente consegue as respostas de outra forma. Com a inteligência artificial, fala-se de prompt. Se você fizer um bom prompt, se você fizer ele realmente com conteúdo, com informação, você vai ter uma resposta mais rica do que se simplesmente perguntar o que é isso. Como que vocês três estão vendo esse momento com que as pessoas possam ter mais conhecimento para fazer as melhores perguntas, seja ela para pessoas, seja ela para essas redes que a gente tem aí sobre inteligência? Uma boa pergunta decorre de muitos questionamentos, né? E para você conseguir levantar vários questionamentos, para fazer uma construção de uma boa pergunta, você tem que ter um repositório. Sim. Então, o segredo é você se apropriar, né,
de conteúdos relevantes, aprofundados, que vão te levar a uma construção forte para uma pergunta que vai te apoiar e não te responder de fato. Eu acho que quando a gente usa a inteligência artificial nesse sentido, como um apoio, como um suporte, ela é muito mais assertiva do que quando a gente traz ali uma percepção intuitiva. O Marcos falou uma questão que eu acho que é essencial, da questão da humanização. O nosso cérebro, ele aprende por sentido, pelas conexões afetivas, os desafios e as experiências que nós vivenciamos. Não, né, simplesmente pelo acúmulo de conteúdo. Então, quando a gente olha para esse cenário da humanização e trazer a tecnologia como um instrumento que vai facilitar processos, a humanidade nunca vai ser substituída por uma inteligência artificial. Né? E a gente, por conta disso, dessa eu vou dizer dessa característica iluminista, né, que eu acho que é até um mistério divino aí de vida, a gente vai ser único enquanto ser humano. A gente tem a capacidade de ser diferente de qualquer outro ser humano. Então, esse olhar ele é muito importante. O papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo está quase terminando. Mas esse podcast, KSHB Educação Corporativa, ele tem um apoio cultural da G7 Business, diretamente aqui desse estúdio, e nós temos os nossos apoios institucionais, que é Dr. Gil Informática, que você quiser melhorar o teu computador, fazer a manutenção do teu computador, procura lá no Dr. Gil Informática. Dá um upgrade na máquina. E a Foco Digital, que é uma empresa onde coloca a tua empresa no mundo, vai ser visibilidade no mundo. Eu queria agora que vocês três, nós vamos começar com o Marcos, vamos depois passar para a Roberta e vamos finalizar com o Jair, as considerações finais de vocês. Tudo isso que a gente dialogou, conversou aqui nesse bate-papo, o que vocês querem acrescentar e o que vocês querem colocar de algo novo, provocativo, algo que os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo, possa ter um insight de melhoria, de desenvolvimento, tendo como foco a importância que vocês acham do processo de educação corporativa, educação continuada. Marcos. Bom, que eu queria até acrescentar do que nós estamos falando aqui, sobre a importância que é literalmente de ter um ponto base onde que você vai ter ali todo o conhecimento ou uma parte dela que vai te dar sustentação. Seja com universidade, ou um curso online, ou mentorias, que hoje cresce muito. Hoje eu faço parte de mentorias também de grupos, de donos de agência, que essa troca de experiência é muito rica, né? Então, há um pouco tempo, vamos falar aí de 5, 10 anos atrás, não tinha esse volume tanto hoje que a gente tem hoje com curso online e mentoria e a facilidade disso. Então, hoje a gente pega o celular e a gente tem conteúdo rico também no celular. Você saber analisar muito bem da onde vai buscar essa fonte, né? Como o Roberto falou, não é basicamente pegar o YouTube e sair consumindo de tudo, que aí você vai ter uma confusão ali muito grande. Mas é você saber exatamente as fontes que você consome, né? Entendendo que você tem um mentor, que você tem ali aonde que você possa trazer informações e você mesmo depois com a sua criatividade, com o teu jeito, aí você vai colocar o teu toque, né? Ali você vai colocar ali o que você realmente aprendeu, você vai dar as diretrizes baseado na tua forma de pensar, na tua cultura, no teu conhecimento, e cada um vai ter essa riqueza e vai trazer uma informação única. Nós 4 podemos falar do mesmo tema, do mesmo assunto, e cada um vai trazer uma forma de abordar. Então, eu penso, hoje, por exemplo, eu não consigo passar um dia sem consumir um conteúdo rico. Eu não consigo. Independente da atividade que eu esteja fazendo. Por quê? Eu sempre tenho essa intenção de ou aprender, né, ter a curiosidade de aprender coisas novas também. Porque eu acredito que realmente essa questão de ter a educação constante é o que vai fazer não só nós evoluirmos, mas também os nossos familiares, os nossos filhos e assim por diante. Antes de passar para a Roberta, faz teu pitch. Fala da tua empresa, teus contatos, quem quiser saber alguma outra coisa, fica à vontade. Bom, para achar o nosso contato é fácil no Instagram, Lance_Marketing. Nós trabalhamos com diversas soluções e lá nós vamos poder falar um pouquinho mais, só mandar um direct pra gente. Roberta, contigo agora. Eu vejo muito que nós estamos num cenário importante na área educacional, porque é um universo onde você vai permitir que o aluno ele faça suas primeiras descobertas e ele entenda ali os principais caminhos que ele queira aspirar na sua vida profissional.
Para isso, a gente precisa proporcionar um ensino com mais significado, né, para atender as expectativas dos nossos alunos, e para isso a gente precisa romper os muros da escola, da faculdade. Então, trazer aí, né, práticas e trazer uma conexão mais forte com o mercado, eu acho que isso é uma questão mesmo de romper ali alguma barreira cultural, e a gente percebe que isso tem evoluído muito, é o grande diferencial. Então, a empresa, né, o mercado vindo ali para apoiar a faculdade no processo formativo de um aluno, vai propiciar vários benefícios e resultados mais assertivos ao longo da jornada acadêmica dele. E eu falo isso, muitos alunos ficam assim, ai, professora, jura que agora é essa nova realidade? E é a realidade, né? O lifelong learning, o aprendizado constante para toda a vida, não só um aprendizado só intuitivo, é a busca de um aprendizado com uma referência, com uma intenção, diante de várias possibilidades. É muito difícil você escolher alguns caminhos, você formar um profissional para ele ser flexível, né? Então, você pensar na flexibilidade, a gente não nasce e não aposenta com a mesma profissão. Que bom que a gente possa migrar por áreas de conhecimento e de experiências diversificadas. Então, quebrar aí esse histórico educacional mais conservador, do qual, por exemplo, eu aprendi, né? Então, que bom que a gente pode ter tantas possibilidades e vivenciar experiências tão significativas e únicas de acordo ali com as oportunidades. Muitas vezes você nem espera, né? Viver ali uma experiência diferente, mas as coisas acontecem para você. Então, você não tem que estar pronto, você tem que ter a coragem de absorver as oportunidades que surgem para você. E como que as pessoas podem te acompanhar, Roberta, profissionalmente? Profissionalmente, né? Quem quiser conversar comigo e conhecer a UNA Pouso Alegre, eu estou lá, né, atuando nos cursos de gestão, e eu apoio também os professores que atuam no NAF, e tem o meu Instagram, se vocês quiserem me seguir, para vocês verem um pouquinho do meu conteúdo, das sugestões que eu faço ali no âmbito profissional, é @Roberta Manfron. Legal. Jair, suas considerações finais, pode fazer teu pitch da nossa Univaz, que eu tenho um carinho especial, minha filha formou lá, é algo assim bem legal. Legal, bom, quero primeiro te agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui, dizer também para essa banca linda, foi um prazer encontrar vocês, agradecer o pessoal da técnica que está possibilitando toda essa conversa aqui, e principalmente, claro, que é o objetivo final, levar essa conversa aqui para sua audiência. Acredito muito que o papel da educação, de maneira geral, ela tem um poder de transformar a vida das pessoas para melhor, que eu falei aquela hora. E a gente está vivendo um mundo, mais que nunca, que a nossa sobrevivência ela vai passar inevitavelmente por inovação. Eu não estou falando só de inovação relacionada à tecnologia, inovação da gente se reinventar, da gente se inovar como pessoa, como indivíduo, ser humano, como marca, como empresa. E, para mim, um pilar essencial é que inovação só vem de gente, não vem de máquina. Então, acho que isso é o que eu vejo desse cenário todo, e claro que o pilar, a espinha dorsal disso, se chama educação. E como que as pessoas te acham profissionalmente? Uma informação que você queira passar? Bom, eu atuo, né, na unidade Fátima da Univaz, ali perto do Marcos Plaza. Tô todas as tardes e noites lá. E também, se quiser continuar a conversa ou quiser, a gente tem um programa bem legal lá de visitas guiadas. Então, assim, muito legal. A gente chega lá, um filho com os pais com 17 anos, e daí quando a gente pisca, o aluno tá formando, sabe? É bem legal. Você vai lá conhecer a estrutura do campus, laboratórios, enfim. Então, isso para todos os cursos. A gente tem 8 cursos lá. E convido o pessoal também a acompanhar o perfil da Univaz, é univaz.br nas redes sociais. E quem quiser se conectar comigo é @JairAssis, com 2 S's também no final. Que Isso aí, legal. muito obrigado. Chegamos ao final desse podcast. Poderia ter mais tempo, mas vamos ter oportunidade. Estão convidados a participar em outros momentos, né, sobre o assunto. Podem trazer pautas, sugestões, indicar pessoas, vir junto com pessoas, que acho que a gente vai lá sobre educação, né? A gente sabe que educação transforma pessoas, educação transforma organizações e educação transforma nações. Nações que têm um projeto educativo forte, ela tem um resultado até econômico muito forte. Esse foi mais um podcast KSHB Educação Corporativa, que tem um apoio cultural da G7 Business e do apoio institucional da Dr. Gil Informática e Foco Digital.
a vocês ouvintes e a vocês que estão nos assistindo. Espero que possam comentar, curtir, sugerir temas, sugerir pessoas para estar participando e até o próximo episódio. Um abraço a todos.